irmãos, eu quero compartilhar desde já esse texto que Deus colocou no nosso coração, que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Se você puder ficar de pé, nós vamos ler esse texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. De alguma forma, é um texto muito conhecido dos irmãos, ou você já o leu, ou já ouviu alguma ministração, muito citado nas canções. Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Oremos ao Senhor, curve sua cabeça. Pai, desde já te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos de pés diante da Tua presença. Queremos ser instruídos por Ti, que a Tua palavra seja uma palavra que traga paz, traga direcionamento, que haja em nós todo o entendimento necessário, discernimento dos altos céus para compreendermos o que Tu tens trazido para nós nessa manhã e que seja uma palavra de ordem para as nossas vidas, Pai. Fala conosco, assim nós te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, que todos digam amém. Antes de você sentar, vire-se para alguém e diga: descanse o seu coração. Fale com amor, descanse o seu coração. Você pode tomar o seu lugar. O título dessa mensagem é exatamente a frase que você disse para o seu irmão, para a sua irmã. Eu uso muito nos conselhos, em gabinete pastoral, muitas pessoas ouvem isso, e algumas, até pelo momento que estão vivendo, acham que o pastor está com certo desdém. Porque, às vezes, eu falo dessa forma: descanse seu coração. A gente, às vezes, se depara com pessoas vivendo muito atribuladas, cada qual com o seu problema. Algumas estão recebendo uma resposta sobre a saúde dela ou de um parente, e aí realmente o coração fica acelerado, bate uma preocupação. Algumas estão com dívidas, algumas estão vivendo os conflitos sentimentais de família, não é? As emoções estão abaladas, enfim, é muita coisa. E o pastor, eu gosto de trazer esta palavra porque traduz o que Jesus disse aos discípulos, quando depois de morto e ressurreto, ele entra, não pela porta, mas ele atravessa a parede. Os evangelhos vão dizer que os discípulos estavam reunidos, morrendo de medo. Não necessariamente de um fantasma, mas o medo vinha da perseguição dos judeus e dos romanos, aquela incerteza de o mestre morreu, o que vamos fazer da nossa vida? Ficamos 3 anos seguindo Jesus, largamos todas as coisas, as pessoas nos chamavam de loucos, nós éramos a equipe de Jesus, nós estávamos reunidos aprendendo com Ele, ensinando as pessoas, depositando toda a nossa esperança em Jesus, e agora Ele morre, o que vamos fazer? Então havia aquele medo tomando conta deles, e aí, em certa ocasião, Jesus, depois de ressurreto, para acalmar o coração deles, veja como é que Deus faz, né? Para acalmar o coração, ele aparece como se fosse um fantasma. Deus tem o jeito dele de trabalhar. Eu não faria assim, humanamente eu diria: calma, eu vou bater na porta, vou dizer: olha, não fique preocupado, sou eu, tá? A gente pensa dessa forma. Não, Deus não pensa assim não, irmãos. Jesus atravessou a parede,
E quando eles pioraram, aquele medo piorou, quando a coisa ficou fora de rumo, Jesus usou a expressão, paz seja convosco, que é uma das frases que eu amo. É a paz que ele dá, não é a nossa paz, não é o nosso jeito de pensar. Então ali se desenrola o momento em que ele vai mostrar que ele tem poder para vencer a morte, tem poder para atravessar a parede. É todo um enredo teológico que faz a gente pensar o quanto ele tem o controle de todas as coisas e que facilmente a gente se esquece disso. Então, dizer para alguém, descanse o seu coração, talvez seja uma forma ideal da gente dizer, olha, não adianta você ficar apavorado. Eu não sei ainda qual é o seu problema, mas eu estou vendo que você está com algum problema. As pessoas começam a suar frio, o coração acelerado, elas ficam com frases desconexas, os olhares ficam acelerados, enfim, é todo um ritmo, um comportamento alterado que, se houver uma paz dirigida, uma paz liberada por Deus, isso não acontece. Nós temos que aprender a lidar com essa paz. A palavra de Jesus vai justamente nos direcionar a um descanso que não é deixar para lá. Não é deixar para lá. Encontrei uma irmãzinha essa semana e ela deu um breve testemunho. Ela vai dar o testemunho pessoal dela, mas ela nos lembrou uma época em que ela estava num conflito muito grande de ordem financeira. E os credores estavam em cima dela, ligando, apavorada, ela dizendo, meu Deus, vão tomar isso, vão tomar meus bens. Sabe aquela pressão, né, que fazem, e em alguns casos tomam mesmo. Se você fez dívidas astronômicas, né, as leis, em parte, protegem o consumidor, em parte, vão proteger o credor. Então, dependendo do que estamos falando, leva um tempo, mas se você deve aí o Estado, o município, você pode ter a sua casa tomada. A gente sabe que isso é uma realidade. Leva tempo? Leva, mas vai acontecer. Então, tira realmente a nossa paz. Mas eu lembro, a gente conversando, ela lembrou a situação, eu não lembrava mais. Depois lembrei quando conversávamos, e ela falou, pastor, eu lembro muito bem quando o senhor disse para mim algo do tipo, por que você está aflita? O problema existe. A sua aflição não melhora. A sua aflição não resolve. A sua aflição não vai fazer com que o problema diminua. Pelo contrário, vai acarretar um outro problema. Se você está com algum problema financeiro, pode ser que você comece a ter problemas de saúde. Então, você tem que manter a paz. Pastor, mas estão ligando. Não atende? Atenda apenas as pessoas que você conhece. No primeiro momento, é recuperar a paz. Depois, orar a Deus. Se arrepender, eu gosto de dizer isso, porque quem fez a dívida não foi o inimigo, não foi o credor, ele pode até ter te oferecido, né? Você já recebeu oferta de, faz um crediário aqui, compra isso, ele tem um poder de persuasão, mas quem tomou a decisão foi você. Então, você tem que se arrepender diante de Deus, pedir a Ele que ajude você a resolver os problemas. Eu estou usando só o exemplo financeiro. Tem muitos problemas, né, que a gente podia tratar dessa forma. Mas eu disse isso para ela. O tempo vai passar, minha irmã. O que importa é você estar de pé, viva, aprendendo com a situação. E lá na frente, ainda disse assim, lá na frente, a gente volta a conversar e você vai estar com um sorriso e não com aflição no rosto. Dei alguns conselhos, dirigi algumas pessoas que pudessem ajudá-la. E ela disse, encontrando comigo, Vera, no almoço, eu disse, pastor, lembra aquele problema? Eu disse, lembro. Só acredita que já resolvi tudo? Eu disse, glória a Deus. Eu falei, nem lembrava mais do problema. Pastor, me perseguiu há alguns anos, mas está tudo resolvido. Veja como Deus faz. Eu falei, ótimo, é isso que eu quero ouvir. Veja como Deus faz. Mas antes que ela descansasse o coração, ela não teria condições de, anos depois, dizer que resolveu. Há determinadas situações que são resolvidas quase que imediatamente. Mas eu posso garantir que, se o seu coração não estiver em paz, descansado no Senhor, os problemas aumentam. Tinha um senhorzinho que morava em frente à casa, que nós morávamos aqui no bairro, que todas as vezes que alguém, naquela época em que as pessoas tinham que dar telefone de contato, você fazia um crediário e você tinha que dar o seu telefone, o telefone de um parente,
E o telefone de um vizinho. A gente não sabia mais por quê. Se eu não tiver que não pagar, eu vou dar calote em todo mundo mesmo. O mal pagador, ele pensa assim. Mas o que me fez lembrar daquele senhor que já partiu, já está no Senhor, já está na glória? Certa vez ele atravessou a rua, veio à minha casa e disse: irmão Jarbas, me ajude, eu não sei mais o que fazer. Eu disse: o que houve? O telefone não para de tocar. Estão cobrando coisas que não são minhas. Eu dou meu telefone de contato, às vezes, para os vizinhos, porque eu moro na casa há muitos anos. Tinha aquela coisa de referência e de alguém que tem a casa própria. Não garante o pagamento, mas para que servia? Para assustar. Porque o credor tentava tirar a paz do devedor, o devedor dava o seu jeito, e aí sobravam as referências. Então, os credores estavam ligando para ele, mas assustando, infernizando a vida daquele homem. Ele atravessou a rua quase que aos prantos, dizendo: o que eu faço? O primeiro conselho que eu dei foi: tira o telefone da tomada. Mas se um filho ligar, se um parente... Eu falei: em primeiro lugar, o senhor tem que acalmar o seu coração. Toda vez que o telefone tocava, ele tremia. Quem é dessa vez? Aquilo que poderia ser sério, ele já não tinha mais o controle para resolver. E agora ele estava sendo pressionado por um problema que nem era dele. Então, veja como o inimigo gosta de trabalhar roubando a paz. Descansar o coração não é só uma expressão, é uma forma de acalmarmos as pessoas para que elas possam se recompor. Quando os salmos começam a falar sobre descansar o coração, não é para você abandonar o problema, cruzar os braços, não, é para você estar concentrado. E que, se você se mantiver na aflição dos seus dias, as consequências serão desastrosas. Isso precisa ficar muito claro. No nosso último culto de quinta-feira, nós estamos falando um pouco sobre a misericórdia de Deus e como ela funciona. Então, no último culto, nós falamos sobre misericórdia por anseio. Anseio e ansiedade são duas coisas totalmente diferentes, apesar de terem a mesma raiz, A etimologia da palavra mostra que é a mesma raiz, mas apresenta resultados diferentes. A misericórdia por anseio, se você não pôde estar na última quinta-feira, acompanha depois na rede social, tem aí no Spotify, no YouTube, enfim. Você vai perceber que a misericórdia de Deus, ela é aplicada sobre nós de muitas formas. E ela pode ser atraída, ou seja, nós podemos, de alguma forma, na nossa parte, fazer algo que toque o coração de Deus. A Bíblia é vasta de exemplos de pessoas que oram e tocam o coração de Deus. De pessoas que, mesmo erradas, acabam estando debaixo da misericórdia de Deus. Porque houve arrependimento, porque houve oração, enfim. Então, a diferença entre o anseio e a ansiedade está basicamente no resultado. O resultado que isso causa em nós. O anseio vai ser um desejo intenso, algo que você quer que aconteça. Uma aspiração, atento ao resultado. E aí, na quinta-feira, eu falei sobre uma coisa é você esperar alguém que já está caminhando numa rua e você vê lá a pessoa pequenininha. Então, você está esperando com um anseio de vê-la, de encontrá-la. Mas por que não é ansiedade? Porque a ansiedade tira a sua paz. A ansiedade faz com que, ao invés de você esperar atentamente a pessoa, você ande de um lado para o outro, você perca a noção do espaço, do tempo, do que fazer. Quando alguém espera o ônibus na rodoviária, ele precisa esperar com anseio, não com ansiedade. O anseio faz com que ele fique atento às malas, não pode cochilar com as malas, senão você fica sem. E você está, qual é o ônibus? É esse? Confere. Isso é um anseio, é um desejo de entrar logo, descansar, dormir um pouquinho, até chegar no seu destino. E a ansiedade? A ansiedade faz com que você corra a rodoviária toda, procure o ônibus num lugar que ele não vai estar, faz com que você perca a noção de tempo. Eu vou me acalmar, eu estou muito ansiosa. Olha o anseio e a ansiedade. Eu estou muito ansioso, eu vou tomar um cafezinho. Aí você vai procurar um balcão para tomar um cafezinho longe do ônibus. O ônibus vem, vai embora, e você está lá tomando um cafezinho.
Então, aquilo não trouxe paz, aquilo trouxe mais tribulação. Então, começa a entender que, na verdade, você precisa estar focado no que você deseja receber, sem que isso lhe roube a paz. Isso é anseio. Já a ansiedade, que é um dos males do último século, né? Os psicólogos estão estudando as crises de ansiedade. Não é de anseio, não é de desejo de realizar coisas. É algo que rouba a paz completamente. Então, normalmente isso está vinculado ao que está por vir. O anúncio de algo, as crises de ansiedade, por exemplo, se desenvolveram muito mais ou foram mais comunicadas, né, estudadas, após o período de pandemia. Essa pandemia que nós vivemos mostrou que muitas pessoas não tinham a certeza do amanhã, perderam a noção do que podiam fazer, do que não podiam, ficavam atentos. A TV causou crise de ansiedade, porque, infelizmente, muitos não trazem informações saudáveis. Muitos especulam, muitas coisas são faladas de diversos pontos de vista, e nós ficamos assim, será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Será que eu vou durar para cuidar dos meus filhos, meus netos? Será que... Aí começam a viver essa inconstância, e aí a crise de ansiedade vai ser aquele conjunto de instabilizações, conjunto de ações que não são pertinentes a você, que vive com Cristo. Aí está o grande problema. Uma coisa é quando falamos de alguém que não tem Jesus, que não experimentou da sua paz. A igreja mostrou nesse período, né, quem realmente é a igreja. Alguns não conseguiram voltar a ser igreja até hoje. Aproveitaram e pularam a cerca. As ovelhinhas, tem muitas ovelhinhas perdidas no meio do caminho. Por que isso? Porque a ansiedade, sim, é traduzida como angústia, incerteza aflitiva. Puxa, o crente não pode ter incerteza, o crente tem que ter certeza. Segundo Filipenses, capítulo 4, coloca na tela para a gente ganhar tempo. Filipenses, capítulo 4, versículo 5, veja como nós temos que ser moderados. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Todos precisam ver nos crentes em Jesus uma moderação. Se não tiver moderação, crente atribulado tem que se estudar para saber se já é crente ou não. Eu estou usando a expressão crente para me referir a alguém transformado, alguém lavado e remido no sangue do Cordeiro, que por mais que viva as suas aflições, são aflições controladas. Ai, que vai ser o dia de amanhã? Aí ele se lembra que tem Deus. Senhor, guarda o meu dia de amanhã. Ai, eu passo por aquele lugar e teve lá, a criminalidade aumentou, o que faço? Trabalho lá, meu Deus. Senhor, está em tuas mãos. Então, ele controla isso. E não permite que haja uma ansiedade, mas um anseio de ir e vir, de atender a necessidade no trabalho, como o exemplo que eu dei. Então, versículo 5 de Filipenses 4. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Como se Paulo dissesse aos filipenses, você se esqueceu de que quem está com você é o conselheiro, é fiel, é dono do ouro e da prata, é o médico dos médicos, é o rei dos reis, juiz de todos os juízes? Você se esqueceu disso? Você não pode se esquecer disso. Versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. É a Ele que nós nos dirigimos, pela oração e pela súplica e agradecimento, com ações de graças. Então eu vou até Deus, apresento aquilo que vai ser transformando, né, numa ansiedade que pode me fazer mal. Senhor, olha aí, eu recebi a notícia do médico, eu não sei o que fazer, o médico disse que é ruim demais, comigo, meu parente, isso vai, a tendência é você viver uma ansiedade imediata. Mas o crente tem com quem contar. Perto está quem? O pastor? Perto está o marido, a esposa? Sim, fisicamente podem estar perto. Mas o que o Paulo quer dizer aos filipenses é que perto, quem você tem que lembrar que está perto de você é invisível. Por isso a gente se esquece com facilidade.
Por isso que a idolatria ganha terreno. As pessoas que carregam os seus santinhos, né? Imagina, isso aqui é um santinho. Exemplo, tá, gente? Isso aqui não é santinho, não. Ai, eu recebi uma notícia, aí ele pega logo no santinho, mas fulano está comigo. Tá nada, deixa de ser bobo, você está enganando a quem? É você mesmo. Quem está perto de você é o Senhor. Alguns se lembram e se agarram a Ele. Outros se agarram ao marido. Eu vou ligar para o meu marido vai resolver. O marido não está nem aí. Vou ligar para o pastor está dormindo. O pastor dorme também, tá, irmãos? Por favor. Eu vou ligar. Calma. O primeiro a ser pensado é Deus. Tem que dobrar os seus joelhos. Paulo diz claro, oração e suplicar com ações de graça. Por que Paulo fala isso? Porque primeiro a gente já agradece. Eu só tenho aflição porque eu estou vivo. Só tem aflição quem está vivo. Então, se você não quer ter aflição, se prepara para abotoar o paletó. Não sei de onde vem essa expressão, que tem gente que nem usa paletó, né? Versículo 7. E a paz de Deus, olha que coisa maravilhosa, que excede todo entendimento, guardará o quê, irmãos? O coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Descansar o coração é dizer para a mente, para de correr, porque nós somos assim, né? Eu vejo com muita alegria as pessoas na nossa igreja envelhecendo e a mente não para. A mente não para, às vezes o corpo não acompanha. Não, pastor, eu vou fazer isso. Não, pastor, eu estou... Aí tu olha assim e fala, que Deus te ajude, porque eu não consigo fazer mais muitas coisas. Cheguei a uma idade que eu estou olhando e falando, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu acho que eu não vou fazer mais. Nessa última obra, os irmãos filmaram eu subindo na escada. Aí eu pensei, puxa, se eu cair, me quebrar todo, a igreja vai ficar sem pastor, e eu não quero ficar no hospital, então é melhor não subir. Aí a gente pega o mais novinho. Mais novinho, vem aqui. Mais novinho quebra e cola rápido, né? A gente passou dos 30, já tem que ser moderado, irmãos. Eu já contei para vocês que eu tenho um sonho de voar de asa delta. Esse sonho está ficando de lado. Até porque Vera me proibiu, né? Ela falou, não quero que você voe. Qual o argumento que ela usou? Somos um só corpo. Eu não quero você se esborrachando. Falei, puxa, que pensamento. Aí depois eu fui amadurecendo e falando, sabe que ela tem razão? Até porque ela disse assim, porque eu disse para ela, irmãos, confesso, se você partir primeiro que eu, depois do enterro eu vou voar de asa delta. Aí ela disse assim, eu vou voltar para derrubar você. Aí eu disse, então eu já não vou voar de novo. Vai que ela consegue essa façanha, não sei. As coisas espirituais a gente não entende, né? Então eu falei, é tão bonito ver outras pessoas voando, né? E eu com o chão assim, ó. Então eu posso ir lá na Pedra da Gávea, dou uma olhadinha, e aí, quer voar? Não, só vem olhar mesmo. A gente muda o projeto. Eu preciso viver as coisas que me tragam paz e não aflição. Pensa, no mundo de hoje, você fazer uma aventura como essa. Os mais jovens têm esse desprendimento. Eu acho lindo a aventura, esportes radicais. Mas eu cheguei numa idade que, se eu quebrar o dedinho do pé, vai levar 3 meses para curar. Antigamente a gente curava, né? Jovem cura tudo rápido. Não, eu não quero mais essas aventuras que me tragam tribulação. Publicamente eu confessei. Não vou voar, fique em paz, não precisa voltar para me buscar. Então, nós temos que atentar, irmãos, para as nossas reais necessidades, e elas não podem, como explicou Jesus, fazer com que elas roubem a nossa paz de forma alguma. A aflição é incompatível com a fé cristã. Se você, em algum momento, ouvir essa palavra, encaixou isso na sua vida, é porque Deus quer falar com você algo nesse sentido. Descanse o seu coração. Converse com Deus. Peça a Ele para ensinar você, no meio de uma aflição, tem um aprendizado. Não é? Você já viu a criança que você diz, não encosta no fogão, o forno está quente. Aí ela vai lá e encosta a mão. Aprendeu. De alguma forma ela teve que aprender. Então a aflição
faz com que a gente aprenda. E nós não somos crianças, nós somos adultos, nós temos que observar as aflições alheias, para a gente não acarretar para nós também, experiências alheias. A aflição vai se tornar, então, uma desconfiança do agir do Senhor. Então, se a aflição é incompatível com a fé cristã, a ansiedade também é. Eu tenho certeza que muitos cristãos que hoje são tratados por psicólogos e psiquiatras, e eles têm que ser tratados porque chegaram a esse ponto, precisam ouvir esta mensagem e dizer: Senhor, fala comigo, eu quero experimentar essa paz. O nosso Deus não é o médico dos médicos, sim ou não? Amém, sim. Então, eu primeiro recorro a Ele: Senhor, eu quero ler a Tua palavra e começar a sentir essa paz, mesmo que o inimigo esteja deflagrando uma guerra contra mim, porque é o mundo que a gente vive, ele jaz no maligno. Mas eu leio a palavra e digo: puxa, é aqui que eu quero estar, no centro da vontade de Deus. Se eu fizer isso, provavelmente o seu ritmo de pedido de ajuda aos profissionais, né, da psicologia e da psiquiatria vão diminuir. Até os gabinetes pastorais diminuem. Mas diminuem muito. Porque, às vezes, são aflições sérias. A gente lida com pessoas que realmente têm problemas sérios, e que a gente tem que orar, que a gente tem que se mobilizar, a gente tem que acompanhar. Mas tem pessoas que, às vezes, fazem uma... Já ouviu a expressão? Tempestade em copo d'água? Às vezes é um probleminha desse tamanhozinho. Mas a pessoa está tão dependente uns dos outros, está tão dependente do parente, do filho, do pai, da mãe, e às vezes não recebe ajuda, piora. Meu marido, eu pensei que ele fosse me ajudar. Às vezes ele nem consegue, ele não sabe como fazer. Deus consegue tudo, Deus sabe tudo, Deus pode tudo, louvado seja o nome do Senhor. Então, lá em Mateus capítulo 6, se você manteve a sua Bíblia aberta, no versículo 25, ele vai falar, por exemplo, das coisas necessárias: comer e vestir. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, que isto é uma preocupação natural, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento e não é o corpo mais que as roupas? Isso aqui parece piada, irmãos, mas isso... eu precisei já dar alguns conselhos nessa jornada pastoral de pessoas que estavam tão preocupadas com as coisas básicas que não estavam conseguindo viver mais. Do tipo: pastor, eu preciso colocar meu filho num colégio melhor, mas eu não tenho dinheiro, o marido está desempregado. Veja como a coisa foi crescendo. Ele disse: mas ele não estuda? Estuda. Colégio público, pastor. Eu falei: eu estudei em colégio público a vida toda. Não sei. Mas o tempo mudou. Mas o tempo vai mudar, o mundo vai mudar sempre. Só que nesse momento, você viver atribulado, porque não pode dar esta condição, não vai melhorar as coisas, vai piorar. O problema é o colégio público ou é um colégio específico? Finalzinho de ano, troca ele de escola. Talvez a solução não seja pagar um colégio particular. Talvez a solução seja colocar numa escola mais próxima, ou que ele tenha um amiguinho, ou que você confie nas pessoas. Não sei qual é o problema. Ela trocou de escola. Hoje ele estuda, até hoje, num colégio público. E a formação do caráter, a gente muda muito isso, né? O que você, pai e mãe, ensina ao seu filho quando ele não está na escola? Ou quem ensina? É a TV? Aí a preocupação não é com o colégio, é com a falta de instrução de um ambiente familiar cristão de verdade. Independente de onde ele esteja, filhos que estudam nas melhores escolas se tornam delinquentes também. O problema não é a escola. Pode agravar, pode melhorar, vai depender de como você dá a sequência. Eu sou de uma época que minha mãe não sabia o português e a matemática corretamente, mas ela perguntava: o que você estudou hoje, menino? Não, mãe, eu estudei isso aqui e tal. Ela: você está me enrolando ou você está falando sério? Não, estou falando sério. Aí ela, desconfiada, chamava a minha irmã mais velha: pode vir aqui logo mais? Eu quero que você veja se o que ele fez está certo. Ela não sabia fazer, quase analfabeta, mas ela se preocupava com a minha instrução. Olha aí a diferença. Eu nunca vi minha mãe atribulada por filho algum.
2 vezes viúva. 2 vezes. Primeira viuvez, 7 filhos. Escadinha, irmãos. Aí ela, acho que desejou descansar o coração, casou de novo. Aí já estava tão descansada que fez mais 2 filhos. Pensa. Se eu tivesse vivo, eu diria, mãe, já vai procurar tribulação, mais 2. Não, cuidou da família do mesmo jeito. Que tinha para um, tinha para todo mundo. Não morreu com essas preocupações. A causa da morte, segundo os médicos, foi um outro tipo de ansiedade. Num determinado momento da vida, ela focou demais num dos filhos e queria o melhor para aquele filho. Os outros, né, já estavam bem, mas ela focou demais e era aquele filho, na verdade, uma filha que foi deixando ela de lado, e as preocupações. Pensa numa pessoa que estava tão aflita, ela tinha uma crise de ansiedade, mas a gente não tinha dinheiro para psicólogo, não éramos cristãos para pedir conselho ao pastor, não tinha essa paz, 2 vezes viúva. Aí a gente chegava em casa, mãe, que é isso no seu braço? Mancha roxa. Cheio de mancha roxa pelo corpo. Está com alguma doença? Era o coração, irmãos. Ela morreu do coração, repentinamente. E quando o médico deu o diagnóstico, falou, olha, pelas manchas roxas, ela já vem com alguma preocupação faz tempo. Morreu de preocupação. Descanse o coração, gente. Morrer para encontrar Jesus é bom demais, mas você não quer experimentar mais um pouquinho da vida? Você não quer realizar alguns sonhos? Quantos querem viver bastante? Diga amém. Amém, eu também quero. Então eu não posso permitir que a vida me leve a pensar na comida mais do que em mim mesmo, na vestimenta mais do que no meu corpo, até porque essas coisas perderam sentido. Não é assim que a gente aprende? A gente vai falar de comida. O abacate já foi o vilão, fazia mal, agora é a boa gordura. O ovo. Não coma ovo. Coma ovo, coma ovo. Então, o pensamento muda. Então, ao invés de eu me preocupar com isso, o que eu como? Se eu tiver dinheiro para abacate, eu como. Se eu tiver para ovo, eu como. Se eu não tiver, eu vou ser sustentado do mesmo jeito, porque quem me sustenta é o Senhor, louvado seja Deus. Não tem famílias que são sustentadas com a farinha da mandioca? Não tem um nutricionista, endocrinologia, o que é isso? Mas você chega lá, elas vivem felizes, com uma felicidade que você não entende, porque elas não estão, nesse momento, preocupadas com o que comer. Claro que se elas trabalharem, mudarem de vida, elas vão comer o que elas querem comer. Em que, em alguns casos, nem faz tão bem assim. É sério isso, irmãos. E vestir? A mesma coisa. Quando que a vestimenta cumpriu o seu propósito? Para que serve a vestimenta? Segundo Gênesis, para cobrir a nudez. E hoje a vestimenta é para mostrar a nudez. É o contrário. O mundo está de cabeça para baixo. Vou fazer um vestido na alta costura para o meu casamento. Por isso, tá, irmãos, eu já há algum tempo tenho tomado a decisão de só realizar casamentos na igreja. Eu, particularmente. Por quê? Às vezes, em salão, a noiva está muito animada com as coisas do mundo. As madrinhas, meu Deus. Fiz um casamento num salão que eu quase não fiz. Pensa numa madrinha seminua, que se alguém me filmasse olhando para o lado que ela estava, já iam botar na internet maldade. Então eu tinha que fazer o casamento assim, ó, meio de costa para ela. Na igreja é diferente, tá? Se eu for casar na igreja e eu for o pastor, eu vou olhar a vestimenta e eu, como autoridade na igreja, vou dizer, ó, vai lá e bota uma roupa decente. Aqui não. Pode ser noiva, pode ser quem quiser. Não sou obrigado. Existem normas na igreja. No salão, eu não mando em nada. Eu sou um convidado a fazer um casamento. Às vezes não me dão tempo. Eu já fiz um casamento em que as pessoas estavam fazendo igual no México, homenageando os mortos. Pensa, pastor, no meio do casamento, não dá para a gente soltar uns balões com os nomes das pessoas. Estou com os balões aí. Eu falei, na minha liturgia de casamento, na celebração, não consta isso. Eu não aprendi assim. Então faz o seguinte, eu vou ficar de fora, você começa, faz aí a homenagem que você quiser, faz o que você quiser. Depois eu começo. Bom dia, vamos realizar o casamento. Aí, a partir dali, eu entro. O que você faz com a sua vida
Fora da minha presença, é problema seu. Mas na minha presença passa a ser problema meu também. Então veja que Jesus está dando conselho sobre comer e vestir, que nem precisávamos disso, gente. Versículo 26, aí mesmo, Mateus 6. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Depende de quem seja. Porque eu tinha um parente na minha família, não é mais, né, que a minha sobrinha faleceu, ele era casado com a minha sobrinha, que ele deixava de comprar comida para comprar passarinho. Ele deixava de comprar roupa para comprar passarinho. Tem gente que não dá um prato de comida para uma criança que está passando fome, mas tem cachorro que come ração que vale mais do que o caviar. Então, essa palavra tem que ser pregada para elas. Será que vocês não valem muito mais do que aves, pets, ou seja lá o que for? Tente fazer as duas coisas. Cuide dos animaizinhos, mas cuide de você também. Cuide dos outros. Há pessoas do seu lado passando necessidade. E a gente desfilando com o cachorrinho. Já falei que é aqueles cachorrinhos que você pisar, mata, né? Você não pode nem pisar num cachorro desse, senão você já adquire uma dívida de milhares de reais. Fora o processo moral. É impressionante, irmãos. A gente vai olhando o mundo do jeito que está e diz assim, rapaz, a palavra de Deus nunca foi tão pertinente a esse tempo. Ninguém pensaria, na época em que Jesus falou essas coisas, que um passarinho valeria mais do que um ser humano. Mas vale. Mata-se para tirar o passarinho do outro. Mata-se uma pessoa para roubar a gaiola do outro. É assim que funciona, irmãos. Então, essa palavra é extremamente atual. Vocês valem mais do que qualquer ave, de qualquer pet, de qualquer coisa. Porque em vocês habita o Espírito de Deus, louvado seja o Senhor. Veja como é simples. Jesus é muito simples. E ele coloca essa sabedoria humana, essa lógica atual, por terra. Ele joga isso por terra. E ele usa esses exemplos bem simples, para ninguém dizer que não entendeu. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, uma medida, pode ser de tempo, pode ser de qualidade de vida, ao curso da sua vida? Quem pode? Não podemos. Há uma busca incessante, há uma corrente filosófica que mistura teologia, filosofia e medicina, muito naturalista, que tenta dizer para você que se você comer tal coisa, viver desse jeito, você vai viver mais uns 10 anos. Se Deus permitir. Porque nós temos exemplos de pessoas... Outro dia, eu assistindo só flashes de atletas que morreram. Porque eu estava tomando a decisão de fazer uma academia ou não. Decisão cruel, sabe? Porque não é só fazer academia, você tem que diminuir o pão, tem que diminuir o açúcar. Aí eu, assistindo os vídeos, eu falei, esse aqui era extremamente saudável, morreu, empacotou no meio do jogo. Se ele saudável morreu, eu também posso morrer saudável ou não. A questão não é o tempo que a gente acrescenta. A questão é a qualidade de vida. Você envelhecer com saúde é bem melhor do que ficar dependendo dos outros. Quando eu vejo os nossos anciãos, a turma da terceira idade, vindo para a igreja, irmãos, eu fico olhando para as nossas crianças, pedindo a Deus que elas tenham a mesma saúde que os nossos anciãos, que vêm debaixo de chuva. Não precisa de ninguém para ajudá-los. A gente oferece ajuda porque somos simpáticos, empáticos, mas eles têm independência, eles querem fazer, eles reconhecem a grandeza de Deus, a necessidade de viverem debaixo da graça de Deus. Até porque essa aflição de viver mais não serve para nada. É só aflição. É só aflição. Claro que você, ao entender que é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar do seu corpo. Se você viver de forma relaxada, Deus vai cobrar de você. Mas preste atenção que isso não tem a ver com viver mais. E sim, como será depois que fechar os olhos. Como Deus vai me cobrar com o que eu fiz com o meu corpo? Ele vai cobrar a respeito de quê? Não, eu cuidei, vivi uma vida moderada, não gastei a minha saúde com coisas que não valiam a pena.
Então, quando me encontrar com Deus, ele vai falar, poxa, eu estou vendo aqui o relatório, você está bem, viu? Vai viver a eternidade. Olha que coisa linda. Tem gente que vai chegar no céu, não, eu cuidei disso, eu abri mão de comer aquela gordurinha da picanha todas as vezes que tinha churrasco, porque matava e morri cedo. Deixou de comer a gordura da picanha porque quis. Você tem que ser moderado. Pedacinho, gente, pedacinho. Pedacinho não mata ninguém. Não, agora eu tenho diabetes, eu não como mais açúcar. Açúcar é do diabo. Não, o diabo não é dono de nada. Nós é com a nossa gula que fazemos com que o açúcar faça mal. Se puder evitar, vou evitar. Mas se eu já experimentei. E agora? Pouquinho, gente. Tudo pouquinho, tudo pouquinho. A moderação que Paulo falava aos Filipenses diz respeito a ter uma vida moderada em todos os sentidos. Sem extremismo, pelo amor de Deus. Veja aqui no Salmo 127, eu vou ler para você, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta você ficar na janela vigiando para ver se o ladrão vem. Em vão vigia a sentinela. Descanse seu coração e vá dormir. Confere a tranca e faz a sua parte. Versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados de Deus, Ele dá o pão enquanto vocês estão dormindo. Louvado seja Deus. Porque se você trabalha demais para comer bem e não tiver saúde, não adianta, seu dinheiro não vai comprar saúde. Compra comida. Eu visitei um homem uma vez, na relação com outro prédio, rico, pensa num homem rico, uma cobertura no Recreio. E aí ele preparou lá um cafezinho. Pensa no cafezinho, gente. Cafezinho que eu falei, por onde eu começo? Aí eu comi lá um queijinho, passei uma pastazinha, mas tinha tanta coisa que eu falei, meu Deus, pobre não tem essas coisas, né? Eu vou comer por onde? Me dá um pãozinho. Fui logo no pãozinho. Pobre vai comer pãozinho, gente. Ele come pão todo dia. Você tem que comer coisas que você não está acostumado, experimentar, mesmo que dê dor de barriga depois, não tem problema não. Pelo menos você experimentou. Aí eu disse para ele, o senhor não vai me acompanhar? Ele, quem dera, eu não posso comer nada disso. Falei, ai, Jesus, eu teria vergonha de sentar para comer sozinho, mas eu não sabia da história dele. Com dinheiro para comprar aquilo tudo, mas não tinha saúde para comer. Não podia. Pensa. Às vezes a gente vive essa tribulação, e eu não tenho dúvida, conhecendo a história, que ele viveu muitas aflições e tribulações para ter dinheiro, para ter boa comida, para ter boa moradia, só que agora ele não tinha como desfrutar. É mais ou menos isso que o versículo no Salmo 127 está dizendo. O verso vai dizer, é inútil. Faz a parte que cabe a você, descanse seu coração dessas coisas. Você acha que a ansiedade vai melhorar? Não, vai piorar. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Louvado seja Deus. Firme. Se o Senhor me der firmeza na fartura, estarei firme na fartura. Mas se Ele me der firmeza na ausência de bens, estarei firme na ausência de bens também. Firme. Firme onde? Como cantávamos, nas promessas do Senhor Jesus. Confiança, descanso e dependência. É disso que estamos falando. Vou continuar em Mateus 6, versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Irmãos, é impressionante como eu tenho aprendido com Deus essa questão. Esses dias eu fui visitar uma pessoa, estava de jeans, de tênis, relógio, botei uma blusa, um bonezinho, eu gosto de andar bem à vontade. Me perguntam se o bonezinho é para esconder a careca, eu digo que não, senão eu teria que esconder aqui também, né? Ia ser o primeiro pregador de boné. Mas, não,
né? Primeiro para proteger, porque se bater o sol, sabe que fica estreito o negócio, né? Chuva também, careca fica resfriado mais do que os outros, do que os cabeludos. Isso é científico. E aí eu cheguei na casa da pessoa e a pessoa, rapaz, nem Salomão com toda a sua glória usou essa expressão, dizendo, puxa, você está vestindo boas roupas. Eu guardei aquilo, brinquei, cheguei em casa e fui olhar para o espelho. O tênis, minha filha me deu. A calça, minha esposa me deu. O relógio, esse, ganhei de presente tem uns 5 anos de um diácono da nossa igreja. Boné, meu filho viajou para fora e trouxe, dos Estados Unidos, made in China, mas é dos Estados Unidos, porque lá tudo também é China. A blusa também minha filha me deu. E aí eu pensei, gente, eu estou vivendo o versículo. Eu não comprei nada, mas eu investi nas pessoas em amor, em cuidado e carinho, e hoje a retribuição vem. Por quê? Porque eles preenchem o que eu não preciso. Eu não preciso, gente. Você já parou para ouvir os comentários dos grandes homens ricos? Eles não vestem roupa de marca. Roupa de marca é coisa de pobre. Inclusive eu. Eles vestem aquela camisa básica, porque eles sabem que eles não vão pagar, não vão receber para fazer propaganda para ninguém. Então, eles botam uma roupa simples, um jeans simples, um tênisinho, e estão lá, mas são riquíssimos, porque o coração deles, naquele momento, não está naquilo. Não está naquilo, eles têm poder. Alguns não, alguns vão ostentar. O que está acontecendo com a nossa juventude, né, do mundo secular? Eles querem ostentar. Aparece na rede social, cheio de cordões de ouro. Ai, crente não pode olhar para aquilo e dizer, ai, se eu tivesse dinheiro para isso. Deus não vai te dar dinheiro para isso. Esse dinheiro é maligno. Deus vai te dar dinheiro para você viver bem, para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a igreja que você congrega, para ajudar as pessoas, e você usa o que você gostar. Se o seu gosto alcança isso, você vai comprar. Você serve ao Deus dono do ouro e da prata. Diga glória a Deus por isso. Mas você não está envolvido nisso aqui, por quê? Porque se Salomão, com aquele dinheiro todo, não conseguisse vestir como os lírios, por que eu vou experimentar? Por que eu vou tentar isso, irmãos? Então, a tribulação está no meio de tudo isso. Nós vivemos num tempo em que muitas coisas que desejamos vai nos trazer tribulação. Tribulação, aflição e crise de ansiedade. Quando a palavra de Deus diz que você nasceu para a glória de Deus, então não é pelas coisas que você tem que você vai glorificar a Deus, não. Não. É pela sua vida. É por você ser grato a Deus, de ter deixado uma semana cheia de problemas, e hoje você está ouvindo a palavra de Deus dizendo, meu filho, minha filha, continua no propósito, eu vou te abençoar grandemente. Versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por quê? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios. Não tem gentio aqui nesse lugar. Amém? O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Deus sabe do que você precisa. O problema é quando nós começamos a colocar no nosso coração um desejo de possuir aquilo que não é prioridade. Vestir é uma prioridade, em primeiro lugar, para esconder a nudez. Em segundo lugar, para proteger do sol, do frio, da chuva. O resto é vaidade. O resto é vaidade. E o mundo está trabalhando para que o crente adquira crise de ansiedade por conta da vaidade da vida. Estamos vivendo tempos em que a ansiedade entra com muita facilidade dentro da nossa casa. Versículo 33. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você já parou para pensar quando o versículo que fala do versículo 20, do versículo 30, quando Deus faz a erva do campo,
Quanta beleza há no lírio do campo, que Salomão não consegue copiar, e o lírio do campo tem uma vida tão curta. Depois que seca, só serve para aumentar as chamas, para jogar fora. Se Deus é porque Deus quer ser glorificado naquilo que Ele faz. Por que Deus fez animais, aves, árvores, flores tão lindas, que vão crescer e murchar e morrer, crescer, murchar e morrer? Porque Ele quer ser glorificado na criação dEle. Então, quando Ele nos fez, Ele olhou para nós e disse: eu vou ser glorificado na vida deste homem e dessa mulher. Eu vou. Mas há uma questão que a gente às vezes não presta atenção. O livre-arbítrio faz com que a gente diga para Deus: eu não quero viver para a tua glória, eu quero viver para a minha glória. Eu quero ter ouro, eu quero ter riqueza, eu quero ser dono de muitas coisas. Puxa, se Deus quiser te dar, Ele vai te dar, irmão. Descansa o seu coração dessas coisas. A prioridade nisso tudo é você. Como parte da criação de Deus, a prioridade é você. Ele fez as aves, as plantas, as flores para ser glorificado. E fez o homem e a mulher para ser glorificado também. Então a prioridade da sua vida não é o que você tem, é quem você é. É quem você entende ser diante de Deus. Filhos e filhas de Deus. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, isso é uma palavra para você pensar sobre amanhã. O que você vai fazer amanhã? Não pense. Você já planejou a sua semana? Então, hoje não é dia de você pensar no amanhã. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de você pensar nele. Você vai sair desse culto, vai para sua casa, mas não se desligue do Senhor. Fica com a mente pensando: poxa, Deus me deu esse domingo, o que eu vou fazer para a glória dele? Não vou para a igreja logo mais, pastor, me perdoe, mas eu já tinha feito um compromisso de receber pessoas. Então, ao receber essas pessoas, fale de Jesus para elas. Não se esqueça disso. Não, eu tirei o dia para estudar. Tá bom, então você estuda um pouquinho, mas estuda a palavra também. Eu vou dar uma espiadinha na rede social, eu vou passar tarde, domingo, vendo o Instagram. Então, poste algumas coisas falando de Jesus para as pessoas. Pegue o seu celular e ligue para as pessoas. Faça o seu papel para que você viva para a glória de Deus. É disso que estamos falando, queridos. Do contrário, nós vamos atrair para nós tanta insegurança, tanta incerteza. Quero encerrar lendo Mateus, capítulo 11. Você pode ficar de pé com a sua Bíblia em mãos ou acompanhar pela TV. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Depois de Jesus ter feito essa explanação, mais à frente, o texto de Mateus 11, 28 diz: venham a mim, todos vocês que estão com crise de ansiedade, aflitos, cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Você entende por que a gente está sempre aqui? Porque lá fora a gente só tem aflição. Mas quando estamos na casa de Deus, nosso coração descansa. Quando estamos nesse lugar, queridos, parece que o mundo para. Aqui você não pensou, a menos que eu tenha comentado sobre guerra, sobre doença. Aqui você está pensando no que Deus está te dizendo. Descanse seu coração. Versículo 29, tomem sobre vocês, bote aí nas costas de vocês, o meu jugo, não de vocês, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem gente colocando aquela canga dos bois aqui, e é tudo preocupação. O fisioterapeuta, quando precisa fazer uma massagem para acalmar a pessoa, num dos lugares que ele vai é aqui, ó. Isso aqui fica enrijecido. Eu fui no médico uma vez para ver o problema que eu estava nos pés, que era a chikungunya, né?
Eu estava descobrindo ainda. O médico falou: olha, você tem alguns problemas. Mas ele encostou aqui, apertou e falou: mas o senhor está tenso? Eu falei: o senhor reparou, né? Sim. Você está preocupado com esse negócio aí? Vai morrer com isso aí não. Fica tranquilo. O médico bonachão. Mas o senhor está tenso, precisa relaxar. Eu falei: puxa, precisou um médico ímpio falar de descanso. Aí na visão dele, eu precisava de uma massagem, fisioterapia. Mas quando eu cheguei em casa e eu me lembrei do que o médico falou, eu disse: ele descobriu, ele deu o diagnóstico, mas eu vou buscar o médico dos médicos. Quando eu comecei a descansar do problema, o problema estava indo embora. Foi assim, exatamente assim. Os irmãos viram, eu estava vindo ao culto, não conseguia nem subir a escada, doía tudo. Aí eu falei: eu acho que o diagnóstico do médico não precisava nem de exame de sangue. Eu estava tenso, preocupado com as coisas da vida, e eu conheço a palavra. Cometi um erro, Senhor, me perdoe. Ele me perdoou, me trouxe paz ao coração e me disse que não importa o que eu faça, os meus dias estão nas mãos dele. E se eu sou amado de Deus, enquanto eu durmo, o meu pão está sendo preparado. É assim que funciona, irmãos. Descanse o seu coração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos um instante. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, digno de ser adorado, que cuida de nós e nos traz uma paz que não temos como pagar. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, na falta de entendimento, nas nossas tribulações. Permita que eu saiba exatamente como trocar de jugo. Se a canga no meu pescoço está pesada, me ajuda a trocar, Senhor. Tu já nos ofereceste o teu fardo, teu jugo suave, leve, suficiente para que eu possa caminhar mais e ver as tuas maravilhas nessa terra. Em nome de Jesus.